Boa tarde, amados e amadas. Estamos aqui hoje. Eu recebi uma inspiração, uma canalização para trazer para quem está numa encarnação de chamas gêmeas sobre o papel da terceira energia nessa encarnação. Papel extremamente importante, né? Para quem não me conhece, eu sou Miliane, eu sou mentora e psicóloga e educadora e professora de dança do ventre transdisciplinar, e o despertado divino feminino é a minha missão. Estou numa encarnação de chamas gêmeas. Falar rapidamente para quem não conhece, né? Quem está na encarnação que já teve o despertar de vínculo sabe que essa é uma encarnação que cabe, todo um processo de purificação das contrapartes para estarmos possivelmente em uma fusão. E esse é o papel da terceira energia, que acontecerá depois que estivermos purificados. Ou seja, o que é isso? A terceira energia, que é a terceira energia mais falada, é a terceira energia que vai vir a partir do encontro dessas duas polaridades, a reunião dessas duas polaridades, Todos nós temos uma contraparte. Nossa alma foi dividida originalmente em duas. Toda alma tem uma contraparte, o divino feminino, o divino masculino, que não tem a ver com gênero, tem a ver com energia. Entretanto, a maioria, não está numa encarnação de chama gêmea, ou seja, a contraparte não está encarnada no mesmo momento planetário. Uma parte está encarnada e a outra não. Isso é o mais comum. Entretanto, embora isso seja o mais comum, pode até acontecer de estarem encarnadas na mesma fase, na mesma época, mas não estarem prontas ainda para uma reunião. Essa é a segunda organização, universal em torno das chamas. Tem as chamas que não estão encarnadas juntas, tem as chamas que estão encarnadas juntas, quer dizer, no mesmo período, mas não tem um contrato de alma de se encontrar, cada um assumindo aí o seu papel no mundo, o seu propósito, a sua expansão, mas sem esse papel ainda de se encontrar. E tem as chamas que estão em propensão de se reunir. Por que isso está acontecendo? Por causa de uma mudança planetária, energética, vibratória do planeta Terra. Alguns sabem, outros não, que a gente já teve fases no planeta Terra extremamente luminosas, E existem planetas numa vibração muito superior que emitem essa vibração, Essa vibração crística, Então, os mestres ascensionados que vieram à Terra, eles vieram muito com esse intuito, eles vieram com o intuito do despertar da humanidade. E aí a gente tem Sananda, Jesus Cristo, com seu Pai Divino, Maria Madalena, e tantos outros mestres, tantos outros casais divinos. Na realidade, até quem não sabe, a gente tem o judaísmo aí, toda a ideia de Jeová. Até Jeová tinha uma contraparte divina recentemente descoberta em esculturas e achados. Quando a gente aponta lá para o período matriarcal, a gente vai ver muito isso, A gente vai ver os pares divinos, Shiva e Shakti e outros tantos, que mostram o poder dessas polaridades que, mesmo separadas, elas se juntam em algum momento, ou tem a propensão de se juntar. Quando a gente vai nos mitos primordiais, a gente vai ver também isso, A terra e o céu, em diversos mitos, é o que revela o masculino e o feminino. E essa separação que foi necessária, ocasionada por um terceiro elemento também, para que esses pares, eles pudessem fazer a criação, a expansão, a evolução e depois se unificassem. Assim também é com cada uma de nós. Nós somos almas, nós somos centelhas divinas, Nós viemos de constelações, viemos de mônadas, a partir da fonte do grande eu superior.
Nessa ruptura, a gente se dividiu em dois, cada alma, né? Cada alma que faz parte de uma mônada, que faz parte de uma ligação com esse eu superior. E uma dessas partes, ela é mais elétrica e a outra parte, ela é mais magnética. Independente de sermos homens, mulheres, trans, não binários, independente do gênero, cada um de nós tem uma energia primordial, que pode ser uma energia mais magnética, que é chamada de divino feminino, ou uma energia mais elétrica, que é chamada de divino masculino, e que se organiza bem naquele par yin e yang, nas duas polaridades que contemplam e contêm a outra no seu âmago, e que juntas formam um todo. Essa terceira energia que a gente vai vibrar quando se juntar numa reunião, é uma energia extremamente... essa terceira energia, a energia desse encontro eletromagnético, é uma energia tão potente, é uma energia tão purificada, que ajuda, como são muitas chamas, né, na elevação vibratória do planeta Terra. Mas não só nesse momento dessa terceira energia, que é juntada, ela acontece a partir dessa junção. Mas também em todo o processo de cura que a separação desse par divino acarreta. Na separação desse par divino, é extremamente necessária, né? São muitas encarnações em que as chamas, elas tentam se encontrar e são separadas, tentam se encontrar e são separadas. Algumas chamas nunca se encontraram, outras chamas mais antigas se encontraram algumas vezes ou muitas vezes. Isso vai ter a ver com cada processo e cada época de vinda, né, de contrato, de tudo mais para o planeta Terra, porque somos de outros planetas originalmente. Como tem planetas mais com uma vibração mais alta, tem planetas também com a vibração mais baixa do que a Terra, né? A Terra está nesse limiar. Então, o que acontece? Nesse limiar, a gente veio aqui, um grupo, com essa missão. Tem um grupo realmente que está já nessa iminência, que são 144 mil, que é o grupo que está lá descrito na Bíblia, né? Inclusive, com a linguagem metafórica da Bíblia, que poucos entendem, né? As pessoas querem tomar a Bíblia como um texto dentro dos dogmas que precisam que ele esteja para servir, às vezes, a outros propósitos. Mas o fato é que essas 144 mil almas iluminadas ou em processo de ascensão, elas realmente vão se fundir, ou já estão fundidas, ajudando as outras almas, né, que somos a maioria de nós, a se purificar, a se curar e ascender, né, poder ascender, poder ascensionar. E assim vai na cadeia sucessiva, uns ajudando aos outros. Por isso, os propósitos das pessoas que estão em encarnação de chama são sempre propósitos muito elevados. Se ainda não descobriram, vão descobrir. São propósitos de cura, são propósitos de elevação de almas, são propósitos, podem ser em diversas áreas, né? Mas em todas elas é de expansão, é de ascensão, é de revisitar a própria vida e trazer essa inspiração, né? E essa potencialização das almas que estão na sua abrangência, né? E pode ser uma coisa muito exponencial, um propósito dentro de diversas áreas, né? Educação, arte, terapia, pode ser também com xamanismo, com contatos com a natureza, buscas em torno de coisas cósmicas, né? Mas sempre cada alma vai descobrir o seu propósito. Pode ser também, no começo tem que começar por si mesma e com o seu grupo, né? Com o seu agrupamento familiar, com o seu agrupamento social, com o seu coletivo. Então, nisso, no momento inicial, que as chamas que ainda não estão ascensionadas se encontram, né? Há uma percepção de uma relação divina e perfeita, a ponto de aquilo ficar
claro e nítido que é algo que os dois não viveram em nenhuma relação e que é algo de uma preciosidade tão grande que, por eles não estarem prontos ainda para essa união, acontecem os espelhamentos, porque aí vem os processos da terceira dimensão que incidem sobre essa relação. Essa é a terceira energia. Essa é a terceira energia, a terceira energia que não é a fusionada, que vai acontecer lá no final. Contrariamente a ela, tem uma terceira energia, que é uma terceira energia que a princípio pode ser vista como algo ruim, porque é algo que separa, é algo que faz com que essas duas almas não possam ainda ficar juntas, mas é justamente um plano divino também para que essas duas almas, elas se preparem mais, se purifiquem mais, entendam suas próprias feridas, as feridas de alma, as feridas primordiais, as feridas que foram geradas também nessa vida, porque cada vida que a gente vive, a gente contrai karmas e tem as feridas originais, e as relações que a gente estabelece são relações muitas e a maioria delas kármicas, né? Então, é nessa relação em que a gente vai conseguindo harmonizar, perdoar, se perceber, amadurecer emocionalmente, entender o que é nosso e parar de atribuir todas as contas às relações e aos processos que são dos outros ou do outro. Então, é nessa purificação que a gente vai começando a perceber as nossas feridas de rejeição ou de abandono, que são as primordiais, de traição, de injustiça. E quando a gente está justamente no período em que se encontra e vai se separar, são essas feridas que emergem, né? Que vêm à tona e que aí faz com que os gêmeos não possam ficar juntos. E a partir disso, há um estranhamento, porque é uma relação tão linda e tão plena. Por que que numa relação como essa, essas coisas começam a aparecer? Por que que essa relação não pode ser o que a gente sente no coração que é? Então, aí começa um confronto entre o ego e a alma. E aí a gente vai começando a separar. E é preciso mesmo que cada um fique na sua vida, no seu processo, nas suas relações consigo mesmo que o divino masculino muitas vezes, e na maioria das vezes, porque a força matricial é o divino masculino e a força espiritual é o divino feminino, né? O espiritual emocional está com o divino feminino, o mental e o prático, matriz, matéria, está com o divino masculino. Então, o divino masculino, muitas vezes, ele acorda a partir das questões da matéria. A matéria balança o divino masculino, que está mais aterrissado, e joga ele para um confronto com a sua emoção, com o seu espiritual. E aí isso pode acontecer a partir de perdas de entes queridos, em relações kármicas que eles voltem a construir ou a retomar, como relações com relacionamentos com outras mulheres, com família, filhos, mãe, pai, enfim, perdas financeiras. Então, muitos impactos vão acontecer na vida do divino masculino e balançar ele para ele ter uma percepção de que ele é muito mais do que apenas aquele invólucro egóico e humano que está aqui no planeta, né? Ele tem um corpo, ele tem uma casa, ele mora aqui, mas ele mora aqui por um propósito muito maior. Da mesma forma, para o divino feminino acontece um mergulho no seu interior e no seu amor próprio, porque a ferida principal do divino feminino é a ferida da rejeição. Então, a mulher começa a perceber, ou o homem que seja um divino feminino, ou um não binário que seja um divino feminino, começa a perceber, meu Deus, minha deusa, divindade maior, como eu respondo às ilusões da matéria ainda com tanta fragilidade por causa de um ego, de caber num ego aceito, num ego bom, louvável, querido, amado. E aí começa a perceber, peraí, calma, não é tudo que eu mereço, assim, viver. Não são migalhas que se apresentem a mim, que vão ser suportadas por mim, porque eu quero caber dentro do que o outro espera de mim. Então, o processo de individuação do feminino é muito nesse sentido. É muito do sentido do automerecimento,
do amor próprio, da percepção e também de aterrissar um pouco nessa matriz e perceber que é capaz sim de executar e fazer muitas coisas. A gente nunca vai ser elétrica ou elétrico, divinos femininos e divinas femininas. A gente sempre vai ser magnético. É a mesma relação de impulso entre, por exemplo, o óvulo e o espermatozoide, né? O óvulo, ele tá ali, né? Ele tem uma caminhada, mas ele tem uma caminhada numa outra lentidão. Ele tá magnetizando o espermatozoide que vai eletricamente correr para juntar com o óvulo e fazer uma vida. Feminino e masculino é parecida, do mesmo jeito, essas duas polaridades que se encontram e que precisam se reunir, mas para se reunir e formar essa terceira energia cósmica, essa terceira energia que vai ajudar a ascensão do planeta e aos poucos vai acontecendo também dentro da gente. A gente precisa de muitas curas, de muita solitude, né, e descobertas sobre nós mesmas e nós mesmos, cada um do seu jeito. Então, a gente quebra expectativas, a gente quebra dualidades, a gente quebra medos, a gente quebra um monte de coisas que são muito mais superficiais do que a nossa própria alma, porque a gente se conecta com a nossa alma de uma profundidade incrível e percebe o poder que a gente tem, que é um poder que emana do amor, mas do amor incondicional, do amor que Jesus Cristo e que tantos outros mestres, Maria Madalena e tantos outros, eles tinham pela humanidade e que partiam do amor próprio. Então as coisas estão conectadas. Quanto mais a gente se ama, mais a gente percebe os limites e as mentiras e ilusões da Matrix, né? O que nos cabe, o que não nos cabe enquanto humanidade, né? O que é real, o que é essencial, o que é verdadeiro, o que é só capa, né? E nisso tudo a gente vai percebendo e as relações de julgamento, de incompreensão sobre as atitudes dos outros passam a não existir mais. A gente passa a entender que cada um está no seu próprio processo, perdoar as pessoas pelos seus processos, mas não permitir que isso nos machuque. Por quê? Porque a gente se ama tanto que a gente não vai permitir que passe daquele ponto. Então, assim, ok, eu sei que você está no seu próprio processo, isso vai nas relações de trabalho, de amizade, de família, né, com gêmeo, seja com quem for. Eu sei que você está no seu processo, eu sei que você tem que curar determinadas feridas. Eu te perdoo, né, porque o seu processo, eu entendo que ele é importante para você, mas eu não permito que me machuque mais. E também a gente vai começando a perceber que a terceira energia, ela é uma energia que nos protege também, paradoxalmente. Ela nos protege, porque a gente inicialmente, coisas do ego, né, ferido, do ego ferido, que o ego é importante, né? A gente inicialmente começa a culpar as pessoas pelos nossos fracassos, dizer, ai meu Deus, por que um amor tão lindo não pôde ficar e propagar e teve que ter essa separação, aí começa a culpar o mundo inteiro, o gêmeo, a terceira energia que entrou, que pode ser de uma outra pessoa, que pode ser a mãe, a ex-parceira, enfim, quem seja, daquela pessoa que a gente sabe que é a nossa contraparte divina, né? Que no plano espiritual, ela e nós somos um único ser, uma única alma. Então, depois que a gente entende que essa terceira energia também oposta e contrária à energia que vai vir lá adiante, ela é uma energia importante e necessária, e a gente passa a ser grato por ela, porque ela nos protege. Se a gente permanece com feridas que temos em uma relação em que ambos ainda precisam desconstruir muita coisa do ego, e numa relação de chamas tudo é muito intenso e muito forte, porque são duas almas com a mesma energia, são contrapartes, na verdade, de uma mesma alma, não é nem duas almas, são contrapartes de uma mesma alma e têm a mesma energia. Então, é como um imã. Se a gente não está trabalhado, isso vai repelir, vai sair faísca. Se a gente está trabalhado, isso vai ser uma junção, uma conjunção maravilhosa e perfeita. Então, essa terceira energia, ela entra, né? O universo é sábio, como se fosse uma oposição necessária para que cada um possa fazer o seu trabalho, possa evoluir, possa fazer seu processo para lá adiante.
poder estar junto, se assim for necessário e previsto. E é normalmente numa encarnação dessas que estamos aqui juntos, é previsível que a maioria de nós se reúna assim. Mas a gente para de se preocupar com o tempo e para de se preocupar e ter expectativas sobre isso. Por quê? Porque a gente não tem mais carências. A gente não olha mais o outro como alguém que vai nos suprir e sem o qual a gente não consegue viver, né? A gente simplesmente entende e compreende a dinâmica e compreende que nós ficamos muito felizes e nutridos com a nossa própria presença. Quanto nós somos belos, importantes, cheios de coisas maravilhosas para contribuir na vida de tantas outras pessoas. Isso passa a ser grandioso. Nossa missão, nosso propósito, nosso processo nos nutre também e muito, porque eles saem da nossa alma. Eles já não são mais algo que fazem com que a gente execute. Não são mentiras sociais, não são máscaras, não são coisas que nos dizem faça, né, e cumpra, mas são coisas que a nossa alma pede, é impelida a fazer. Por quê? Porque nós sabemos que há uma grandiosidade nesse processo e que a nossa missão está nisso, tá bem? Então é isso, minha gente, estou aqui. Que se precisarem de um apoio complementar para o processo de vocês, um mergulho maior na jornada, uma compreensão, uma guiança. Eu sou mentora, sou psicóloga, né? Então, para as curas das feridas emocionais e para também técnicas e caminhos com os quais vocês possam se erguer com muito mais facilidade, entendendo a individualidade do processo de cada um e cada uma. Por quê? Porque a gente sabe coisas muito parecidas que estão previstas para esse percurso. Sim, sabemos e sentimos quem está numa encarnação de chama gêmeas, mas tem questões que são muito peculiares. Não vou aqui falar de avanço de processo, não é isso, gente. Vamos parar de prepotência, de achar que a gente está maior do que o que o universo propõe e que nos traça, e que nós todos, enquanto almas, nos compactuamos, né, antes de vir aqui. Mas sim, que você vai estar mais inteiro no seu processo, com mais consciência, com mais consistência, com mais amor próprio, entendendo cada parte desse percurso e fazendo o seu caminho e a sua caminhada com uma maior integridade, com uma maior clareza, entendendo melhor quem você é nesse processo. É isso, tá bom? Então, fica aí a mensagem, um grande beijo no coração de vocês. Eu senti essa canalização, precisava falar com vocês sobre essa terceira energia também, muitas vezes contrária, antes de termos a terceira energia necessária, ascensão. E que essa energia, na realidade, ela é supostamente ruim, ela não é, na verdade, ruim. Ela é uma energia importante. Ela é uma energia que, se não fosse ela, a gente não faria os processos que precisamos fazer. Não estamos aqui para um amor romântico. Isso pode acontecer também quando já estamos purificados o suficiente para um amor exponencial, incondicional, que parta de um amor próprio, com muita cura envolvida, tá bom? Beijo no coração de vocês e até logo.